Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nesse dia, nesse início de semana, seja uma bênção para você e para toda a sua casa. Passando por aqui para uma gota de fé muito importante, uma sabedoria a ser praticada sobre as nossas vidas para que seja viabilizada a vitória de Deus. O texto que eu quero ler para você hoje está em Colossenses capítulo de número 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Puxa, essa palavra é muito importante, é muito séria. Bom, eu acho que eu nem preciso dizer quantas vezes, quantas separações, quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades, quantas situações que você já passou, que talvez por causa de uma palavra foi causado. Quantas separações, quantas confusões, quantas lutas muitas vezes acontecem porque o que se diz errado, se diz de forma ruim, se diz de forma leviana. E às vezes a gente estabelece uma comunicação truncada. E exatamente isso muitas vezes tem sido assim os grandes motivos das nossas derrotas. Eu quero compartilhar com você 3 regrinhas importantes para que você estabeleça uma comunicação certa à luz da Santa Palavra. Eu listei aqui 3 regras para você ser abençoado nesta gota de fé. A primeira regra de ouro para uma boa comunicação nos seus relacionamentos de forma geral. Primeiro, nunca se negue a conversar. Nunca se negue a conversar com um filho quando um filho pede, com a esposa quando a esposa pede, com o marido, com um amigo. De forma geral, nunca se negue a conversar. É importante a gente estabelecer comunicação. Muitas vezes a gente tem um gênio forte, como diz aí, né? Ah, você tem um gênio forte, um gênio difícil. Se é esse o teu caso, você precisa quebrar isso. Você precisa ser transformado nessa área. Buscar de Deus exatamente aquilo que é uma direção para que seja estabelecido o diálogo. Porque essa situação muitas vezes está matando, anulando aquilo que é essencial para um relacionamento dar certo, que é o diálogo. Provérbios capítulo 25, versículo 11, eu vou ler para você. A palavra dita ao seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Olha só. A palavra dita ao seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Então você precisa estabelecer comunicação. Então nós precisamos conversar. Nunca se negue em conversar, porque conversando tudo se acerta. Segunda regra de ouro, muito simples, que a gente precisa praticar para estabelecer uma comunicação santa e saudável. Meu pai, teu pai, os nossos pais, nossas mães, sempre diziam isso, sempre falam isso. Olha, filho, pense antes de falar. Então hoje, como pastor, eu quero dizer para você aqui, pense antes de falar. Você não deve usar a sua boca como uma metralhadora giratória para falar o que bem lhe entende, o que vem sobre a sua alma, aquilo que vem de forma impetuosa, e muitas vezes a gente declara e fala e mata os relacionamentos. Então pense antes de falar. Provérbios capítulo 15, versículo 28 diz assim: o coração do justo medita o que há de se responder. Repito, o coração do justo medita, pensa no que há de se responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Misericórdia, que você possa aprender essa palavra hoje, entender que você é um justo e que você precisa meditar, pensa antes de responder a qualquer coisa. Terceira, para terminar nossa gota de fé, ouça o outro lado de fato. Se você não se esforçar em compreender o que o outro está tentando te dizer,
nunca haverá uma boa comunicação. A verdade é que cada pessoa compreende o mundo, compreende as coisas de forma diferente. Ninguém é igual a ninguém. E muitas vezes, porque a gente não para ouvir, não ouve o outro de fato, a gente não se esforça um pouco mais para compreender o nosso próximo. Às vezes, irmão, ouça, às vezes você entendeu errado. Não, mas não entendi. Às vezes você, na maioria das vezes, nós entendemos errado. E quando a gente entende errado, a gente faz um julgamento errado. E muitas vezes, por julgamentos errados, a gente coloca tudo a perder. Termino aqui no Salmo de número 11, versículo de número 9, diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos, aqueles que são justificados, são libertos pelo conhecimento. Então aprenda a ouvir de fato, para que você não coloque a comunicação em tudo a perder. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê frutos de um relacionamento correto, onde você aprende a ouvir e a falar direito. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até a próxima Gota de Fé, aqui comigo, Bispo Maurício, sempre aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Tá bom? Tchau, tchau. Fique na paz. Até a próxima. Tchau.